Estou vivo, minha gente, para bater um papo com vocês sobre essa crise de Israel e os palestinos e o grupo ideológico Hamas. Muitos de vocês me conhecem, eu tenho quase 83 anos. Estou na política há muito tempo. E eu queria dar a vocês as impressões que eu tenho e que eu tive desde o início desse drama que vivemos hoje com o conflito Israel e Hamas. Eu era muito jovem, ainda estava na puberdade. E uma das coisas que me fez entrar na política, além de um pouco mais tarde a defesa da Petrobras, da soberania brasileira, foi o problema de Israel. O Holocausto, a brutalidade nazista em cima de um povo, a dizimação dos judeus na Alemanha, dos ciganos e de outros agrupamentos menores. Aquela violência mexeu com a minha alma e me jogou na política antinazista com decisão, não com teoria, mas com militância, na defesa do povo judeu. Mais tarde eu me empolguei com a criação do Estado de Israel, que ocupava uma parte de domínio britânico na Palestina. E eu imaginava que aquilo iria muito bem na sequência, porque afinal, o que são os judeus? Biblicamente, bisnetos de Abrão, netos de Noé e filhos de Sem, são semitas. Os palestinos e os judeus, originalmente, naquela terra, eram descendentes de Sem, eram semitas. Portanto, eu imaginava que aquela pequena ocupação de Israel no espaço dominado pelos ingleses iria se irmanar com a Palestina e o sucesso do Estado, da possibilidade de um território para chamar de seu, de um povo excluído historicamente, seria um sucesso positivo, um acontecimento bacana. Depois disso eu me empolguei com os kibbutzim, que é uma produção solidária de pessoas inspiradas pelo partido do Ben-Gurion, primeiro-ministro de Israel, primeiro-ministro, e da sua ministra do Trabalho, a Golda Meir, que é o trabalhismo socialista, aquela gente toda trabalhando junto. Eu imaginava que, naquele esforço de produção agrícola de Israel, tecnologias não conhecidas pela região seriam levadas e seria mais um modo solidário, com amor, de fazer avançar aqueles povos, irmãos ou primos, descendentes dos semitas. Eu achei extraordinariamente bacana aquilo. Cheguei a pensar em morar uma época nos kibbutz. Eu era muito jovem e não analisava ainda a condição da política internacional. Mas aquela ideia solidária dos kibbutz e a possibilidade da convivência entre irmãos ou primos de origem semita me empolgava, me entusiasmava aquela época. Mas depois disso veio a exacerbação fundamentalista, de um lado ou de outro. Israel começou a avançar na ocupação de terras dos palestinos. E o fundamentalismo palestino, islâmico, também levou a esta visão agressiva. Muito ruim isso. Foi um declínio do processo civilizatório de irmãos e de primos. Eu vejo isso como um declínio do processo civilizatório. O islamismo radical e Israel, com o seu fundamento sionista, tentando ocupar praticamente todas as terras e, na sequência, desprezando os irmãos palestinos, de certa forma, com muros e tudo mais. Atrás disso, escondido sempre atrás do sentimento religioso, se transforma o sentimento religioso num instrumento de grupos econômicos que pretendiam dominar a terra, o comércio global. Isso nós sabemos hoje com muita clareza. Então, minha gente,
Eu acho extremamente correta a posição do Lula, quando ele briga pela paz. Ele considera, nas suas colocações, a crise desde o começo. A existência do fundamentalismo religioso impedindo a pacificação. O avanço de Israel em cima do território palestino. E o radicalismo religioso do Islã, dos maometanos também. O que é que nós podemos esperar para resolver esse conflito? Eu fico aqui pensando, meu Deus, eu esperaria não mais que a evolução do processo civilizatório, que saiam do primitivismo religioso e consigam conversar entre si. Agora, essa disputa armada em que civis são sacrificados de um lado ou de outro não me agrada. O terrorismo é a marginalização da população palestina. É tão horrível quanto essa brutalidade do ataque do Hamas. Mas nós precisamos ver as forças inteligentes e civilizadas do mundo não se colocando de um lado ou de outro com ódio e se manifestando a favor da violência, mas de uma contemporização. A Palestina tem direito ao seu território da mesma forma que os israelenses têm, porque foram marginalizados durante a sua história, que é a história do mundo. Biblicamente marginalizados. Mas nós precisamos brigar pela paz, pelo fim do conflito, pelo entendimento e pelo avanço do processo civilizatório dos palestinos e dos israelenses. Eu ouvi outro dia um comentário do Breno Altman que achei muito interessante. Não podemos confundir o sionismo com Israel. Não podemos confundir todos os judeus com os sionistas. Mas hoje, na verdade, aquela população que está lá se sentindo ameaçada não raciocina mais. Uma bomba, um bombardeio de foguetes provoca a unidade nacional, assim como a discriminação provoca a unidade do outro lado, do lado dos islamitas, dos maometanos. Isso precisava acabar. A paz é fundamental. Os países importantes do mundo deviam se envolver nesse processo. E depois da paz, a luta pela criação de um Estado palestino independente ao lado dos seus irmãos ou primos israelenses. Solidariedade, amor no coração e avanço civilizatório fugindo da infantilidade primitiva, das fundamentações religiosas totalmente absurdas. De certa forma, é o que eu sinto aqui no Brasil hoje também. Eu vejo, com horror, o avanço do liberalismo econômico. Eu vejo o pessoal festejando prêmios que os nossos companheiros da Fazenda recebem de organizações a favor do livre mercado. Prêmios. Aqui no Paraná, eu imagino, que prêmios nós vamos receber daqui a pouco? Nós não, o governo. Prêmio da privatização da Companhia de Energia Elétrica, prêmio da nosso sistema de estradas de pedágio ser entregue inicialmente a um paraíso fiscal nas Ilhas Caimã, e o segundo leilão na Bolsa vencido por uma única empresa, porque ninguém mais concorreu. Prêmio para a privatização da entrada da Baía de Paranaguá, privatização do oceano, para que uma empresa privada cobre pedágio. Que prêmios são esses que nós podemos receber? Eu vejo um veso privatista que nos deixa, de certa forma, como os palestinos, sem a perspectiva verdadeira de um país, da soberania nacional, da fraternidade. Prêmio por até agora não mexerem na tal reforma trabalhista que tirou o direito de todos os trabalhadores. Minha gente, é o mundo que está nessa crise. E a solução para isso é a solidariedade. E quem clama por solidariedade no planeta hoje, com a sua autoridade, é o Papa Francisco. Papa porreta, minha gente. Nós precisamos evoluir
civilizatoriamente. E precisamos acabar com o conflito de Israel. E discutir isto sem o fundamentalismo do Bibi, que é o primeiro-ministro, e a tolice do conflito armado, que levará a um conflito armado na região inteira. Porque é evidente que o Hamas jamais imaginou que poderia derrotar o poderio militar de Israel hoje. É a tentativa de levar um conflito para frente. Vamos transformar isso numa tentativa de paz. Que os irmãos e primos, descendentes dos semitas, consigam entender isso e que o mundo se esforce para que a paz se estabeleça, para que o raciocínio correto possa proliferar na cabeça de cada um. De outro lado, minha gente, eu sou um brasileiro nacionalista, mas não sou um tolo, eu não sou um xenófobo. E mestiço como sou, de gerações centenárias no Brasil, o meu DNA mostra com clareza o sangue judeu e palestino numa parte da minha formação. Minha gente, vamos torcer pelo mundo, pelo amor e pela solidariedade e pelo fim da infantilidade do fundamentalismo religioso completamente tolo e obsoleto. Minha gente, eu coloquei as minhas ideias. Eu gostaria de considerações de vocês. O que vocês acharam da posição que eu tomo? E o meu objetivo também é elogiar a atual oposição do Lula. Ele, sem sombra de dúvida, está correto. Antes de tudo, a paz. O fim da estúpida e infértil mortandade de primos e irmãos que não poderiam ser adversários nesse momento. Fim do fundamentalismo. E uma salva de palmas para o Lula, com a sua visão de política externa, embora ele me contrarie muito com a política interna, que me transforma no Brasil num verdadeiro palestino nas circunstâncias atuais. Valeu, minha gente. Uma boa noite para vocês. E coloquem comentários. Eu gostaria de saber o que vocês acharam do que eu estou dizendo. Paz e solidariedade acima de tudo. Um abração do Requião.